Cosmos. Testes das descrições físicas do mundo. Alexander von Humboldt. Sexta parte. Tradução inédita e exclusiva do canal Ler com Ouvidos, Leandro Diademi. Os 11 planetas principais que agora compõem o Sistema Solar são acompanhados em seus movimentos por 14 planetas secundários, luas ou satélites, cuja existência não é conhecida. Esse número aumentaria para 18 se 4 satélites, cuja realidade não é bem determinada, fossem levados em consideração. Assim, os planetas principais são eles próprios os centros dos movimentos dos sistemas subordinados. Evidentemente, a natureza procedeu nas formações celestes como no reino da vida orgânica, onde não é frequente o fato de as classes secundárias reproduzirem os tipos primitivos em torno dos quais animais e plantas estão agrupados. Os satélites são mais numerosos nas regiões mais estreitas do mundo planetário, além das órbitas, tão intimamente ligadas, dos chamados planetas menores. Mas os planetas do lado oposto são desprovidos de luas, com exceção da Terra, cujo satélite é desproporcionalmente desproporcional, pois seu diâmetro é equivalente a 1/4 do nosso globo. Tanto que o satélite conhecido, a lua sexta de Saturno, é linearmente 17 vezes menor do que essa estrela. Os planetas mais distantes do Sol, os maiores, os menos densos e os mais achatados, são exatamente aqueles que têm o maior número de satélites. O próprio Urano não é de forma alguma uma exceção a essa regra, pois seu achatamento, conforme determinado pela nova pesquisa de Msedler, é de 1/10 do de todos os outros planetas. Mas nestes sistemas distantes, a diferença de diâmetro e massas entre satélites e a estrela central é muito mais acentuada do que no sistema análogo, formado pela Terra e pela Lua, que estão a 38.400 miriâmetros, 5.800 milhas geográficas de distância. As relações de densidades também são diferentes em todos os aspectos, pois a densidade da Lua é de 5/9 da densidade da Terra, enquanto o segundo satélite de Júpiter parece mais denso do que seu planeta central, se for sempre permitido dar total confiança a determinação tão delicadas como as das massas e volumes destes satélites. De todos esses sistemas secundários, pelo menos entre aqueles cuja teoria oferece um certo grau de precisão, o mais singular é certamente o mundo de Saturno, no qual são encontrados os casos extremos no que diz respeito às magnitudes absolutas e às distâncias dos satélites em relação ao planeta central. Assim, o sexto e o sétimo satélites de Saturno são enormes, com um volume muito maior do que os de todos os satélites de Júpiter, e especialmente o sexto, que talvez seja pouco diferente de Marte, cujo diâmetro é precisamente o dobro do diâmetro de nossa Lua. Enquanto, por outro lado, os 2 satélites mais próximos de Saturno, descobertos em 1787 por William Herschel,
com a ajuda de seu telescópio de 40 pés e posteriormente observados com dificuldade por John Herschel, no Cabo da Boa Esperança, por Vico em Roma e por Lamont em Munique. São, juntamente com os satélites de Urano, as menores e menos visíveis estrelas de nosso sistema solar. Os telescópios mais graduados não seriam suficientes se não soubéssemos como escolher as circunstâncias mais favoráveis para observá-las. Por outro lado, os discos aparentes de todos estes satélites são tão extremamente pequenos que a determinação de suas dimensões reais só podem ser obtidas por meio de mediações micrométricas, que oferecem todos os tipos de dificuldades. Felizmente, a astronomia de cálculo, que representa por números os movimentos das estrelas conforme eles aparecem para o observador posicionado na Terra, tem menos necessidade de conhecer os volumes com exatidão do que as massas e as distâncias. De todos esses planetas secundários, o sétimo satélite de Saturno é o mais distante de seu planeta central. Ele está a cerca de 333 mil miriâmetros de distância, quase 10 vezes mais longe do que a Lua está da Terra. Esse último satélite de Júpiter está a 19.300 miriâmetros de seu planeta central. É verdade que o sexto, de Urano, estaria a 252 mil miriâmetros de distância, se sua existência fosse bem comprovada. Para enfatizar esses contrastes singulares, vamos agora comparar o volume de cada planeta central com as dimensões da órbita percorrida por seu último satélite. As distâncias dos últimos satélites de Júpiter, Saturno e Urano, expressas em raios de seus respectivos planetas centrais, são 91, 64 e 27. Nesse caso, o sétimo satélite de Saturno não está tão distante do centro de Saturno quanto a Lua está do centro da Terra, pois a diferença não é maior do que 1/15. O satélite mais próximo de seu planeta central é, sem dúvida, o primeiro satélite de Saturno, que também nos oferece o exemplo único de uma revolução completa, que nos leva menos de 24 horas. Sua distância expressa em semidiâmetros de Saturno é de 2,47, de acordo com Msedler, que é de 14,857 miriâmetros, mas seria reduzida a 8,808 miriâmetros se contada a partir da superfície de Saturno, e para 912 miriâmetros a partir da borda externa do anel. Uma distância muito pequena, da qual é fácil entender que um viajante pode ter uma ideia exata se nos lembrarmos da afirmação do ousado navegador Beechey, que afirma ter coberto 18.200 milhas geográficas, 13.500 miriâmetros, em 3 anos. Finalmente, se em vez de compararmos as distâncias absolutas entre si, continuarmos a avaliá-las em raios de cada planeta central, descobriremos que a distância do quarto satélite de Júpiter ao centro deste planeta, uma distância que na realidade é de 4.700 miriâmetros da distância da Lua à Terra, se reduz a 6 meios diâmetros de Júpiter, enquanto a Lua está a 60/3 raios terrestres de nós.
Além disso, as relações mútuas dos satélites entre si com os seus planetas centrais provam que esses mundos secundários estão sujeitos às leis da gravitação que regem os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Da mesma forma que os 12 satélites de Saturno, Júpiter e a Terra se movem para oeste, de oeste para leste, em elipses que diferem pouco do círculo. A Lua e o primeiro satélite de Saturno, cuja excentricidade é de 0,068, são os únicos cuja órbita é mais elíptica do que a de Júpiter. A órbita do sexto satélite de Saturno, que foi calculada com uma considerável precisão por Bessel, tem uma excentricidade de 0,029, que é, portanto, maior do que a Terra. Nos confins do mundo planetário, naquelas regiões distantes de nós, onde a força central do Sol está consideravelmente enfraquecida, o sistema dos satélites de Urano apresenta anormalidades realmente raras. Enquanto os outros satélites, como os planetas, viajam em órbitas levemente inclinadas no plano da eclíptica e que se movem do oeste para o leste, não excetuando o anel de Saturno, que pode ser comparado a uma agregação de satélites confundidos entre si ou invariavelmente unidos. Os satélites de Urano, ao contrário, movem-se do leste para o oeste e em planos situados quase perpendicularmente à eclíptica. As observações de Sir John Herschel têm feito há muitos anos confirmar plenamente essas singularidades. Se os planetas e seus satélites foram formados pela condensação das atmosferas primitivas do Sol e dos planetas principais, se essas atmosferas foram sucessivamente divididas em anéis fluidos animados por um movimento rotacional, é necessário que, de uma maneira desconhecida, os efeitos de retardamento ou reação muito energéticos tenha sido produzido nos anéis de Urano, de modo que os movimentos do segundo e quarto satélites sejam realizados na direção oposta à rotação do planeta central. É quase certo que cada satélite dá uma volta completa em seu eixo, no mesmo tempo que gasta em sua revolução sideral ao redor do planeta que segue. Daí se conclui que o satélite deve sempre apresentar a mesma face para o planeta. Na realidade, esses dois períodos não podem ser rigorosamente idênticos, em razão das desigualdades periódicas da revolução sideral. Essa é a principal causa da oscilação aparente, ou seja, de uma espécie de balanço que, em nossa Lua, atinge muitos graus de longitude e latitude. É assim que descobrimos sucessivamente um pouco mais da metade da superfície de nosso satélite, a parte que é novamente visível, seja a leste ou a oeste do disco aparente. Esses pequenos movimentos oscilatórios e outros do mesmo tipo que se manifestam em direção aos polos nos permitem, em certos momentos, ver partes mais interessantes, como o circo de Malapert, que às vezes esconde o polo sul da Lua, as regiões árticas que cercam a cratera Diodia e a grande planície marrom situada perto de Endymion, cuja extensão é semelhante à do Mar Vaporum. Entretanto, os 3/7 da superfície total da Lua escapam ao nosso olhar e permanecerão ocultos para sempre, exceto pela improvável intervenção de nossas forças perturbadoras. A contemplação dessas leis grandiosas do mundo material convida o espírito a buscar alguma analogia no mundo da inteligência, e pensamos então naquelas regiões inacessíveis onde a natureza enterrou o mistério de suas criações, cujo destino parece ser
permanentemente desconhecido. Mesmo que, de século em século, a natureza as tenha ensinado a nós em partes muito pequenas, das quais o homem conseguiu extrair mais uma verdade, às vezes, uma ilusão. Até agora, consideramos os planetas em primeiro lugar, e depois os satélites e os anéis concêntricos na forma de um arco ininterrupto, dos quais um dos planetas mais distantes nos dá um exemplo como produtos de uma velocidade original e como unidos uns aos outros pelo poderoso vínculo de uma atração recíproca. Resta-nos apontar outros corpos que também se movem ao redor do Sol, cuja luz eles refletem, e temos, em primeiro lugar, o inumerável enxame de cometas. Quando investigamos, de acordo com as regras do cálculo de probabilidades, a distribuição uniforme das órbitas dessas estrelas, os limites de suas distâncias mais curtas em relação ao Sol e a possibilidade de escaparem ao olhar dos habitantes da Terra, chegamos a atribuir a elas um número cuja enormidade é admirável. O senhor Kepler disse, com aquela vivacidade de expressão que ele possuía em um grau tão elevado, abre aspas, há mais peixes no céu do que no oceano. E, no entanto, o número de órbitas calculadas até hoje dificilmente chega a 150. Embora seja, na verdade, que o número de cometas cujo aparecimento e curso, através das constelações conhecidas, são atestadas em documentos mais ou menos autênticos, seja estimado em 600 ou 700. Enquanto os povos clássicos do Ocidente, os gregos e os romanos, limitavam-se a indicar de tempos em tempos o local no céu onde um cometa aparecia, sem nunca especificar sua trajetória aparente, os chineses, ao contrário, observavam e anotavam cuidadosamente todos esses fenômenos, de modo que seus ricos anais contêm detalhes circunstanciais do caminho seguido por cada cometa. Esses documentos datam de mais de 5 séculos antes da era cristã, e os astrônomos ainda obtêm resultados úteis deles. Entre todas as estrelas de nosso sistema solar, os cometas com suas longas caudas, às vezes com muitos milhões de léguas de comprimento, são os que preenchem os maiores espaços com a menor quantidade de matéria. De fato, é impossível atribuir a eles uma massa equivalente a 1/5.000 da massa da Terra. Pelo menos se olharmos para os únicos dados que temos hoje sobre esse ponto. E, no entanto, o cone de matéria gasosa que os cometas projetam à distância, algumas vezes, em 1380 a 1811, teve um comprimento igual ao de uma linha traçada da Terra ao Sol, uma linha imensa que cruza a órbita de Mercúrio e a de Vênus. Também parece que essas emanações chegaram à nossa atmosfera e se misturaram a ela, especialmente em 1819 e 1823. Os cometas se apresentam sob aspectos tão diversos, mais em relação aos indivíduos do que à própria espécie, que seria imprudente generalizar os fatos observados e aplicá-los indiscriminadamente a todas as aparências dessas nuvens errantes.
Um nome já é dado a eles por Xenófanes e Teon de Alexandria, contemporâneo de Papus. Os cometas telescópicos quase sempre não têm cauda e se assemelham às estrelas nebulosas de Herschel, pois têm a aparência de nebulosas arredondadas, com luz pálida, concentrada no centro. Esse, pelo menos, é o tipo mais simples da espécie. Mas não o apontamos como o tipo de uma estrela em ascensão, porque ele também pode se referir às estrelas antigas, cuja matéria teria se volatilizado e se disseminado gradualmente no espaço. Quando tratamos de cometas maiores e mais visíveis, distinguimos neles a cabeça, o corpo e a cauda, única ou múltipla, à qual os astrônomos chineses deram o nome pitoresco de vassoura. Em geral, o núcleo não tem contornos bem definidos. No entanto, alguns foram vistos tão brilhantes quanto estrelas de primeira ou segunda magnitude, e mesmo em plena luz do dia, até mesmo na parte mais iluminada do céu, os núcleos dos grandes cometas que apareceram nos anos 1402, 1532, 1577, 1744 e 1843 foram distinguidos. Fatos notáveis, dos quais se pode deduzir que a matéria dos cometas é às vezes condensada e mais apta a refletir a luz do Sol. Os únicos cometas que apresentaram um disco bem determinado nos grandes telescópios de Herschel foram o cometa de 1807, descoberto na Sicília, e o Magnificent, de 1811, cujos discos tinham 1 e 0,77 de diâmetro aparente, o que dá 179 milímetros para os diâmetros reais. Os núcleos menos claramente delineados dos cometas de 1798 e 1805 tinham apenas 4 ou 5 milímetros de diâmetro. Os cometas cuja constituição física foi mais bem estudada, e especialmente o cometa 181, já mencionado, que permaneceu visível por tanto tempo, tinha notável peculiaridade de que o núcleo não parecia formar um corpo com a nebulosidade luminosa que o cercava, e que em toda parte era visto um espaço escuro que os isolava mutualmente. Além disso, a intensidade da luz não aumentava regularmente da extremidade para o centro da cabeça, desenhando zonas concêntricas brilhantes alternadas, com camadas de uma nebulosidade mais rara e menos reflexiva, e, portanto, mais escura. Às vezes, a cauda é única, às vezes é dupla. No último caso, os dois ramos são geralmente de comprimento muito desigual, 1807 e 1843. O cometa de 1744 tinha uma cauda dupla, cujas extremidades formavam um ângulo de 60 graus. Além disso, a cauda é reta ou curva. No último caso, ela pode ser côncava em suas duas bordas externas, 1811, ou em apenas um lado, e então a concavidade é direcionada para a região que deixa o cometa, mas como um ramo obrigado a passar por um obstáculo. Finalmente, as caudas são sempre opostas ao Sol e direcionadas na direção de uma linha que, partindo de sua origem, terminaria no centro do qual astro. Acho que eu errei essa tradução aqui, tá? Terminaria no centro daquele astro, ok? Corrigindo aí durante a gravação. Continuando. De acordo com Edward Biot, essa observação capital já havia sido notada em 837
por astrônomos chineses, mas não foi notada na Europa até o século XVI por Fracastor e por Peter Apianus, embora com maior precisão. Muitas dessas complicadas aparências ópticas podem ser explicadas de maneira muito simples, considerando as emanações gasosas que os cometas projetam à distância, como atmosferas em forma de cone com várias camadas. Para encontrar quaisquer diferenças notáveis na forma dessa estrela, não é indispensável passar de um cometa para o outro e comparar cometas sem apêndices visíveis com o terceiro cometa de 1618, por exemplo, cuja cauda tinha 104 graus de comprimento. Pois não há dúvida de que um cometa passa por mudanças contínuas de que sucedem com uma rapidez surpreendente. Heinz provou isso em São Petersburgo com o cometa de 1744. Mas as observações mais exatas e decisivas sobre essas variações de forma foram feitas por Bessel em Königsberg, na última reaparição do cometa Halley, em 1835. Na parte do núcleo voltada diretamente para o Sol, notou-se um apêndice de luz em forma de borla, cujos raios se curvavam para trás e se confundiam com uma cauda. O núcleo do cometa Halley se assemelhava, com sua refulgência, a um foguete voador, com a cauda um pouco quebrada pelo impulso de uma brisa leve. Arago e eu notamos, no Observatório de Paris, mudanças notáveis de uma noite para outra nos raios emitidos pela cabeça do cometa. O grande astrônomo de Königsberg deduziu, a partir de suas numerosas medições e considerações teóricas, que o cone luminoso se afastava gradualmente da direção do raio vetor por uma quantidade considerável, mas que sempre retornava à mesma direção para se separar dele imediatamente no lado oposto. Consequentemente, o cone luminoso e o corpo do cometa, do qual ele havia sido projetado, devem ter sido animados por um movimento rotacional, ou melhor, uma oscilação no plano da órbita. Essas oscilações não podem ser explicadas pela atração que o Sol exerce sobre todos os corpos pesados, mas denotam a existência de uma força polar, ou seja, de uma ação que se esforça para trazer a extremidade de um dos diâmetros do cometa em direção ao Sol e afastar a outra extremidade da mesma estrela. A polaridade magnética da Terra oferece fenômenos análogos. E se o Sol fosse dotado de polaridade inversa, o efeito poderia ser sentido na retrogradação dos pontos equinociais. Não cabe aqui desenvolver mais esse assunto, mas nos pareceu que essas observações memoráveis, essas considerações grandiosas sobre as estrelas mais extraordinárias do Sistema Solar, merecem seu próprio lugar no esboço de um quadro geral da natureza. Ao contrário da regra geral das caudas dos cometas, que se tornam maiores e mais brilhantes perto do periélio, enquanto permanecem constantemente opostas ao Sol, o cometa de 1823 ofereceu o curioso espetáculo de uma cauda dupla. Um de seus ramos estava oposto ao Sol, enquanto o outro se estendia quase em linha reta em direção a ele, formando um ângulo de 160 graus com o primeiro. Não poderíamos recorrer, para explicar este fenômeno excepcional, a certas modificações da polaridade
agindo sucessivamente e provocando essas duas correntes de matéria nebulosa que então podiam continuar livremente? Na filosofia natural de Aristóteles, encontramos uma estranha conexão entre a Via Láctea e os fenômenos que acabamos de descrever. As ocultações de estrelas, causadas pelo núcleo de um cometa ou pela camada atmosférica que o circunda imediatamente, nos daria muita luz sobre a constituição física dessas estrelas notáveis se houvessem observações em virtude das quais pudéssemos estar convencidos de que a ocultação era realmente central. Mas essa condição dificilmente é obtida, graças a camadas concêntricas de vapores alternadamente densos e raros que circundam o núcleo e das quais falamos anteriormente. Há, no entanto, um fato desse tipo que as medições feitas por Bessel em 29 de setembro de 1835 colocaram fora de qualquer dúvida. Uma estrela de 10ª magnitude estava então a 7,78 do centro da cabeça do cometa Halley. E sua luz deve ter passado por uma parte bastante densa da nebulosidade. O raio luminoso, no entanto, não se desviou em nada de sua direção retilínea. Essa completa falta de poder de refração não nos permite admitir que a matéria dos cometas seja um fluido gasoso. Devemos, portanto, recorrer à hipótese de um gás quase infinitamente rarefeito, ou devemos supor que os cometas são constituídos de moléculas independentes, cuja reunião forma nuvens cósmicas desprovidas do poder de agir sobre os raios luminosos, da mesma forma que as nuvens de nossa atmosfera, que não alteram a distância zenitais das estrelas que observamos. Quanto à diminuição da luz que as estrelas aparentemente sofrem com a interposição da substância cometária, isso tem sido justamente atribuído ao fundo iluminado, no qual suas imagens são projetadas. E há a pesquisa de Arago sobre a polarização que devemos aos dados mais importantes e decisivos sobre a natureza da luz dos cometas. Seu polariscópio o ajudou a resolver os problemas mais difíceis, tanto sobre a constituição física do Sol quanto as dos cometas. Esse instrumento permite, em muitas circunstâncias, determinar se um raio de luz, que chega até nós depois de ter viajado por qualquer espaço, é um raio direto, um raio refletido ou um raio refratado. E se a fonte de luz da qual ele emana é um corpo sólido, líquido ou gasoso. Com o auxílio desse aparato, a luz de Goat e a do cometa Grande de 1819 foram analisadas simultaneamente no Observatório de Paris. A luz da estrela fixa agiu como era de se esperar, ou seja, como os raios emitidos em todas as inclinações e azimutes possíveis por um Sol que brilha com sua própria luz. Mas a luz do cometa parecia polarizada e, consequentemente, era luz refletida. A existência de raios polarizados na luz que nos chega dos cometas não foi provada apenas pelo brilho desigual de duas imagens, pois uma nova prova disso foi dada pelo contraste impressionante das cores complementares, com base nas leis de polarização cromática descobertas por Arago em 1811. Essas observações foram renovadas, com o mesmo resultado em 1835, época da última aparição do cometa Halley. No entanto, esses trabalhos brilhantes não são suficientes para decidir se a luz própria dos cometas não está misturada com a luz solar que essas tarefas refletem. Como Vênus, eles oferecem um exemplo bastante comprovável.
Tampouco é possível atribuir todas as variações observadas no brilho dos cometas às suas mudanças de posição, pois elas também podem surgir da condensação progressiva e das modificações pelas quais o poder de reflexão da matéria que os forma deve passar. Evolius descobriu que o núcleo do cometa de 1618 diminuía à medida que passava por seu periélio e se dilatava à medida que a estrela crescia. Esses fatos notáveis foram esquecidos por muito tempo, e foi Val quem renovou suas observações sobre os cometas de curto período. O hábil astrônomo de Marsella mostrou com que regularidade o volume dos cometas diminui ao mesmo tempo que seu raio vetor. Mas parece muito difícil encontrar a explicação desse fenômeno na ação de um éter cósmico, mais condensado em direção ao Sol, porque então seria necessário representar a atmosfera dos cometas como uma massa gasosa impenetrável ao éter. Graças à variedade de formas das órbitas cometárias, a astronomia solar foi recentemente enriquecida por uma descoberta brilhante. Encke demonstrou a existência de um cometa em curto período, que não se afasta da região em que os planetas se movem e tem o ponto de sua órbita mais distante do Sol, entre a região dos planetas menores e a de Júpiter. Sua excentricidade é de 0,845. A de Juno, a mais forte de todas as excentricidades planetárias, é a de 0,255. O cometa Encke apareceu a olho nu em várias ocasiões, especialmente em 1819, na Europa, e em 1822, na Nova Holanda, onde foi visto por Hunker, mas sempre com dificuldade. O tempo de sua revolução é de cerca de 3 anos e meio. A partir de uma comparação bastante cuidadosa das passagens sucessivas desses cometas pelo periélio, verifica-se que os períodos entre 1786 e 1838 diminuíram gradualmente, regularmente de revolução para revolução, resultando a uma variação total de 1 dia e 8 horas em 52 anos. Para harmonizar os cálculos e as observações, não foi suficiente manter um registro exato das perturbações planetárias, e foi necessário recorrer a uma hipótese, em parte muito plausível, e supor que os espaços celestes são preenchidos com uma matéria fluida, excessivamente tênue, que opõe certa resistência aos movimentos, diminuindo a força tangencional. O valor da constante dessa resistência parece ser muito diferente antes e depois de o cometa passar por seu periélio, talvez por causa das variações de forma que essa pequena nebulosidade experimenta, ou por causa da densidade variável das camadas formadas pelo éter cósmico. Esses fatos, bem como as teorias que surgem a partir deles, são certamente uma das partes mais interessantes da astronomia moderna. Acrescentemos que os cálculos das perturbações do cometa de Encke deram ocasião para submeter a um teste delicado a massa de Júpiter, que desempenha um papel tão importante na astronomia, e produziram uma sensível diminuição dos cálculos feitos sobre a massa de Mercúrio. Esse primeiro cometa de curto período deve ser acrescentado a outro, o de 1826, também planetário, cujo afélio está situado além da órbita de Júpiter, mas ainda mais distante da de Saturno. Esse cometa, chamado de cometa Biela, faz sua revolução ao redor do Sol em 6 anos e 3 dias. Ele é mais fraco que o de Encke e se move, como o Encke, na mesma direção dos planetas, enquanto o cometa Halley é retrógrado. Esse é o único caso que foi apresentado aqui de um cometa cortando a órbita da Terra e que poderia, por seu encontro com a Terra,
causar uma catástrofe, se for permitido usar essa palavra ao falar de um fenômeno desconhecido na história e cujas consequências estão além de qualquer apreciação. É verdade que pequenas massas animadas por velocidade enorme podem produzir efeitos consideráveis, mas depois que Laplace provou que é impossível atribuir ao cometa de 1770 até mesmo 5.000 avos, 5 sobre 1.000 avos da massa da Terra, ele calculou com bastante probabilidade que a massa média dos cometas é inferior a 1 milhão da massa da Terra, cerca de 1 sobre 1.200 avos da massa da Lua. De qualquer forma, devemos ter cuidado para não confundir o encontro entre a Terra e o cometa Biela, com a passagem desse último por nossa órbita, uma passagem que ocorreu em 29 de outubro de 1832, estando a Terra a uma distância tão grande deste ponto em sua órbita que só o alcançou depois de um mês inteiro. As órbitas destes dois cometas de curto período também cortam uma a outra e, portanto, é improvável, em vista das fortes perturbações a que essas pequenas estrelas estão sujeitas, que elas possam se encontrar e colidir. Se isso acontecesse, no meio de um mês de outono, os habitantes da Terra testemunhariam o maravilhoso espetáculo da colisão de dois corpos celestes, ou melhor, de sua penetração mútua, talvez de uma aglutinação que os reuniria em um único corpo, ou talvez também os veríamos se dissipar completamente no espaço. Tais consequências da ação perturbadora das massas preponderantes ou da situação relativa de órbitas que sempre se cruzaram podem muito bem ter ocorrido com frequência há milhares de séculos na entrada dos cidadãos. Esses eventos não deixariam, portanto, de ser incidentes isolados, sem ação sobre os grandes fatos gerais e sem mais influência do que a erupção ou o apagamento de um vulcão pode ter no estreito domínio que ocupamos. Um terceiro cometa de curto período foi descoberto por Faye em 22 de novembro de 1843, no Observatório de Paris. Sua órbita elíptica é mais próxima da circular do que de qualquer outro planeta conhecido e fica entre a órbita de Marte e a órbita de Saturno. O cometa Faye, que, de acordo com os cálculos de Goldsmith, passa pela região de Júpiter em seu afélio, pertence ao pequeno número de cometas cujo periélio está além da órbita de Marte. Seu período é de 7 anos e 29 dias, e o formato atual de sua órbita talvez se deva à ação perturbadora de Júpiter, do qual esse cometa estava muito próximo no final do ano de 1839. Se considerarmos todos os cometas com órbitas elípticas como partes integrantes do mundo solar e os colocarmos na ordem de seus grandes eixos e de suas excentricidades, encontraremos muitos que podem ser colocados imediatamente após os 3 cometas planetários de Encke, Biela e Faye. Primeiro, o cometa descoberto por Messier em 1766, que Clausen considera idêntico ao terceiro cometa de 1819. Depois, o quarto cometa, do último ano descoberto por Blancpain, e análogo, de acordo com Clausen, ao cometa direto
de 1743. Esse cometa, como o de Lexell, deve ter esperado fortes perturbações de Júpiter. Seus períodos aparecem ser de 5 ou 6 anos, e seus afélios caem na região de Júpiter. Depois, há os cometas cujo período está entre 76 anos, e os seguintes: o cometa Halley, que desempenhou um papel tão importante na teoria e na física do céu, cuja reaparição, 1835, foi menos brilhante do que as anteriores. O cometa Olbers, 6 de março de 1815, e o descoberto por Pons, em 1812, cuja órbita elíptica foi calculada por Encke. Esses dois últimos nunca foram perceptíveis a olho nu. Sabemos agora de 9 aparições certas do grande cometa Halley. Pelos cálculos recentes de Langier, baseados na nova tabela de cometas extraídas por Edouard Biot dos anais chineses, que não deixam dúvidas quanto à identidade do cometa de 1378 com o cometa Halley. De 1378 a 1835, o tempo de revolução do cometa Halley variou de 74,91 anos a 77,58 anos. O período intermediário foi de 76,1 anos. Essa classe de cometas contrasta com outro grupo de estrelas do mesmo gênero, cujo período, sempre incerto e difícil de determinar, abrange muitos milhares de anos. Tais são, entre outros, o belo cometa de 1811, que leva 3.000 anos, de acordo com os cálculos de Alexander, para verificar sua evolução, e o surpreendente de 1680, cujo tempo periódico é de mais de 88 séculos, de acordo com Encke. A primeira dessas estrelas se afasta do Sol 21 raios da órbita de Urano, e a outra 44, ou seja, 6.200 a 13 milhões de miriâmetros, respectivamente. A força atrativa do Sol alcança até mesmo essas enormes distâncias, mas deve-se ter em mente que o cometa de 1680 percorre 393 km por segundo em seu periélio, cuja velocidade é então 13 vezes maior do que a da Terra, enquanto em seu afélio ele se move apenas a uma taxa de cerca de 3 metros por segundo, uma velocidade quase 3 vezes maior do que a dos rios da Europa, e igual à metade da que observei em um braço do Orinoco, o Cassiquiare. Entre os cometas que não foi possível calcular, e no imenso número daqueles que passaram despercebidos, certamente devem ser encontrados alguns cujo eixo prefeitural excede em muito o de 1680. Limitando-nos a esse último, citaremos alguns números pelos quais se pode ter uma ideia, não da extensão que abrange a esfera de atração de outros sóis, mas apenas da distância que o separa até mesmo do afélio, já tão remoto em si, do referido cometa. De acordo com as recentes determinações da paralaxe das estrelas mais próximas, elas estão 250 vezes mais distantes do Sol do que o afélio do cometa de 1680, pois a última distância é equivalente a 44 raios da órbita de Urano, enquanto a estrela de Centauro está a 11.000 raios da mesma órbita, e a estrela 61 graus do Cisne a 31.000. Depois de tratarmos dos casos em que os cometas estão muito distantes da estrela central, resta-nos falar das distâncias mais curtas que foram medidas até o momento. O cometa de Lexell e Beauregard, 1770,
famoso pelas fortes perturbações que sofreu no lado de Júpiter, é, de fato, de todos conhecido, o que mais se aproximou da Terra, pois em 28 de junho estava a apenas 6 vezes a distância da Lua. Esse mesmo cometa passou 2 vezes, ao que parece, 1767 e 1779, pelo sistema de 2 satélites de Júpiter, sem causar qualquer perturbação a estas pequenas estrelas, cujos movimentos são tão bem conhecidos. A distância do cometa de 1680 em relação ao Sol era 8 ou 9 vezes menor do que a do cometa de Lexell em relação à Terra, já que em 17 de dezembro, o dia de sua passagem pelo periélio, essa distância era apenas a sexta parte do diâmetro solar, o que equivale a 700 vezes a distância da Lua. Quanto aos cometas cujo periélio está além da órbita de Marte, eles raramente são visíveis para os habitantes da Terra, por causa de sua distância. Entretanto, o cometa de 1729 atingiu seu periélio na região situada entre as órbitas de Palas e Júpiter, e foi observado até mesmo além deste último planeta. Desde que o conhecimento científico, misturado com algumas noções imperfeitas e confusas, penetrou mais profundamente nas massas, tem havido mais preocupação do que em outras épocas com catástrofe, da qual somos ameaçados pelo mundo dos cometas, embora seus temores tenham tomado uma direção menos vaga. A certeza que existe, sem sair do próprio seio de nosso mundo planetário, de que há cometas que, após curtos intervalos, atravessam as regiões em que a Terra executa seus movimentos. As consideráveis perturbações que Júpiter e Saturno produzem em suas órbitas, perturbações cujo resultado podem transformar uma estrela indiferente em uma poderosa, o cometa Biela, que corta a órbita da Terra, o éter cósmico, cuja resistência tende a reduzir todas as órbitas, as diferenças individuais dessas estrelas que nos permitem suspeitar dos mais diversos graus na quantidade de matéria de que são formadas seus núcleos. Estes são atualmente os motivos de nossas apreensões, que substituem em números os vagos terrores que inspiraram os sírios mais atrasados, as espadas flamejantes, as estrelas escaldantes que ameaçavam envolver o mundo em fogo universal. Os motivos de certeza, baseados no cálculo de probabilidades, atuam sobre o entendimento iluminado por um escudo racional do assunto, mas não são suficientes para produzir a profunda convicção que resulta o assentimento de todas as forças de nossa alma. Eles são impotentes para a imaginação. A censura que tem sido feita à ciência moderna de querer sufocar as preocupações que ela mesma despertou não é sem justiça. O imprevisto, o extraordinário, sempre dará origem ao medo, nunca à alegria ou à esperança. Uma lei secreta da natureza humana que não deve ser considerada por um investigador atencioso. Em todos os países e em todas as épocas, a estranha aparição de um cometa, a pálida claridade de seus cabelos, sua súbita aparição no firmamento, produziram nas mentes das pessoas o sentimento de uma força temível, ameaçando a ordem estabelecida na criação
da antiguidade. E como o fenômeno é limitado em um curto período de tempo, afirma-se a crença de que sua aparição deve ser imediata, ou pelo menos próxima. Ora, os eventos deste mundo sempre oferecem, em sua cadeia de acontecimentos, um evento que pode ser considerado como a realização de um presságio fatal. Pode-se dizer, no entanto, que as tendências populares em nosso tempo tomaram outra direção e assumiram uma forma menos sombria, pois vemos que nos graciosos vales do Reno e do Mosela, uma influência benéfica sobre a fertilidade dos vinhedos é agora atribuída a essas estrelas, há tanto tempo difamadas. Embora em nossa época haja uma abundância de cometas e não faltem exemplos contrários a esse mito meteorológico, nada foi capaz de abalar a nova crença de que essas estrelas errantes nos trazem um calor fértil. Deixarei esse assunto por enquanto, para passar a outra série de fenômenos ainda mais misteriosos. Estou falando daqueles pequenos asteroides, cujos fragmentos recebem o nome de pedras meteóricas, ou aevoltsos. Essa palavra é difícil de falar, hein? Aeaveoltos. Puta, meu, que palavra, hein? Aeaveoltos, quando penetram em nossa atmosfera. Se eu entrar aqui, como nos tratamentos dos cometas, em detalhes que à primeira vista podem parecer estranhos ao plano deste trabalho, será somente após uma reflexão madura. Apontei tudo o que é variável e individual, os caracteres distintivos dessa estrela, e como ciência tão avançada em matéria de medições e cálculos parece estar atrasada com relação à constituição física dos cometas. E de fato é impossível no momento discernir, em meio a essa grande massa de observações mais ou menos exatas, quais fatos são gerais e especiais e quais outros são acidentais ou particulares. Portanto, tivemos que nos limitar a descrever os principais caracteres físicos, o que podíamos chamar de diferenças de fisionomia, a comparar a duração das revoluções, a apontar finalmente as variações extremas, seja nas dimensões das órbitas ou nas distâncias, até as estrelas mais importantes. Nesses fenômenos, como naqueles dos quais vamos falar, os tipos individuais necessariamente dominam todo o quadro, e para chegar à realidade é necessário fazer com que os contornos se destaquem mais fortemente. Tudo nos leva a crer que as estrelas errantes, os bólidos e as rochas meteóricas são pequenos corpos que se movem ao redor do Sol, descrevendo seções cônicas e obedecendo, em geral, como planetas, às leis gerais da gravitação. Quando estes corpos tocam a Terra, eles se tornam lamelares, nos limites de nossa atmosfera. Geralmente se quebram em fragmentos cobertos por uma camada preta brilhante e caem em um estado mais ou menos fortemente aquecido. Uma análise cuidadosa das observações coletadas em certas épocas de aparecimento periódicos de tais corpos, em Kumara em 1799 e na América do Norte em 1833 e 1834, não nos permite considerar as bolas de fogo e as estrelas errantes como fenômenos de uma ordem diferente, pois não apenas as primeiras estão frequentemente misturadas com as últimas, mas seus discos aparentes, suas trajetórias luminosas e suas velocidades reais não oferecem diferenças essenciais de magnitude.
Vemos enormes bólidos acompanhados de fumaça e detonação, que iluminam o céu com uma luz vívida o suficiente para ser percebida até mesmo em plena luz do dia ou sob o sol escaldante dos trópicos. Mas também há estrelas errantes tão pequenas que parecem pontos traçando na abóboda celeste inúmeras linhas fosforescentes. Mas será que estes corpos brilhantes, que povoam o firmamento com faíscas estrelares, são descendentes da mesma natureza? Essa é a pergunta que não pode ser respondida no momento. Voltei das zonas equinociais acreditando, sob a impressão recebida, que nas planícies ardentes dos trópicos, a cerca de 5 ou 6 mil metros acima do nível do mar, as estrelas errantes são mais frequentes e de cores mais ricas do que as das zonas frias ou temperadas. Mas não é assim, e na pureza e na admirável transparência da atmosfera dessas regiões é necessário procurar a causa desse fenômeno, pois lá nosso olhar penetra mais facilmente nas camadas de ar que nos cercam. Sir Alexander Burns também atribui à pureza do céu de Bocarra o magnífico espetáculo constantemente renovado de estrelas errantes de cores coloridas, que ele teve a oportunidade de admirar naquele país. Ao brilhante fenômeno das bolas de fogo, podemos acrescentar a queda de pedras meteóricas, que às vezes penetram na Terra a uma profundidade de 3 ou 5 metros. A dependência mútua desses dois fenômenos é estabelecida por vários fatos, e especialmente pelas observações muito exatas que possuímos sobre os aerólitos que caíram em Barbatã, no departamento de Landes, 24 de julho de 1790, em Siena, 16 de junho de 1794, em Weston, em Connecticut, 14 de dezembro de 1807, e em Junenas, no departamento de Ardèche, 15 de junho de 1821. Esses fenômenos também aparecem sob outro aspecto. O céu está calmo, uma nuvem muito escura aparece repentinamente e, em meio a explosões semelhante ao barulho de um canhão, massas meteóricas precipitam-se sobre a Terra. Às vezes, nuvens desse tipo percorrem regiões inteiras, semeando a superfície com milhares de fragmentos muito desiguais, mas de natureza idêntica. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Te encontro na próxima leitura.